Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar hoje a segunda conferência do ciclo de conferências SILCT, edição 2024. Hoje temos a honra de termos conosco a Luísa. Vou apresentar a Luísa de forma breve, não é? Mas penso também que todos aqui conhecemos bem o seu trabalho. Luísa é historiadora da tecnologia e da mobilidade, investigadora do Centro Interuniversitário de História da Ciência e da Tecnologia, o CIUCT, professora auxiliar e convidada do Departamento de Ciências Sociais e Aplicadas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, tem trabalhado sobre como a construção do sistema sociotécnico de mobilidade automóvel moldou as práticas de mobilidade e os usos do espaço público, transformando ruas em vias de atravessamento de tráfego. Seu doutoramento em História, Filosofia e Patrimônio da Ciência e da Tecnologia e em História Cultural foi concluído em cotutela pela Nova e pela Universidade de Sorbonne, em 2013, com as mais altas distinções. Foi aprovado por unanimidade e premiado com uma menção especial no Prêmio 2017 Prize for Young Scholars, atribuído pela International Union of the History and Philosophy of Science and Technology. Foi publicado em 2016 com o apoio da Infraestruturas de Portugal e da Ordem dos Engenheiros. Seu trabalho também foi reconhecido ao ser selecionada como 2022 Early Career Scholar Plenary Lecturer pela European Society for History of Science. Em 2017, com o prêmio pela APS para um artigo de investigação publicado em 2016 no Journal of Transport History. Em 2008, pela International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility, com Álvaro Ferreira da Silva, e com o prêmio Dr. Cornelius Lely 2008, atribuído ao melhor artigo submetido à conferência que relacionasse a história com problemas de política e planeamento atuais. Uma versão deste artigo foi publicada em 2019 na revista Technology and Culture. Foi International Scholar da Society for the History of Technology. Foi investigador responsável do projeto exploratório PICLAB sobre a história da mobilidade urbana em Lisboa, para o qual recebeu recentemente financiamento da FCT. Publicou e apresentou artigos em mais de 60 conferências internacionais com arbitragem científica, na interseção da história da tecnologia, cultura material, história da mobilidade, história urbana e história colonial. Possui experiência em atividades de docência, de supervisão e editoriais, como editora-chefe da Host, Journal of History of Science and Technology, e membro de comissões editoriais da Revistas Científicas. E na coordenação de trabalhos de síntese historiográfica, integra as principais redes acadêmicas nacionais e internacionais das áreas na quais o seu trabalho se inscreve, tendo sido membro de diferentes comissões científicas, tanto em comitês executivos como em comitês de programas científicos de conferências. Hoje, o título da sua comunicação é Como um laboratório de história sobre mobilidade urbana ajuda a desmistificar as narrativas tecnológicas, no caso do planeamento urbano lisboeta no século XX e a experiência do seu projeto. Luísa, muito obrigada por estar aqui hoje e fica seu. Muito obrigada, Mónica. Com licença. Eu é que agradeço. Então, e sem mais demora, vou avançar. Queria começar por agradecer ao Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, interuniversitário porque está sediado aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a quem também agradeço, particularmente ao departamento que é a minha casa institucional, que é o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas do lado da FCT Nova, mas também agradeço ao Departamento de História e Filosofia das Ciências aqui da FECUL que está a acolher esta conferência. Agradeço em particular à organização das conferências CIU, ao Luís Campos Ribeiro e à Monique Palma. Agradeço a quem financia esta investigação, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e também ao projeto IB Club. Agradeço a todas as pessoas envolvidas, à equipa. Tenho aqui o grato prazer de ter uma das pessoas da equipa, a Cristina Luís. Instituições participantes, que são várias, porque o projeto tinha várias universidades, e parceiros do projeto também.
O projeto IDCLAB, quer dizer Laboratório de História para a Mobilidade Urbana Sustentável, Políticas Cicláveis de Lisboa, foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, é um projeto exploratório e terminou muito recentemente em meados de janeiro. Ainda estamos, contudo, a produzir resultados. Então, primeira coisa, pergunto-vos o que é que vocês veem nesta imagem. Como é igual? Não. Pergunto-vos como é que descrevem esta imagem. Uma frase. Enfim, nem todo. O que é que vos ocorre? Animal na estrada. Passarinho. Esta imagem. Pronto. Não é igual? Não é igual? Dificuldade. Dificuldade, ok. Perigo. Perigo. E conseguem. E se descrevessem o que é que estão a ver? Sim. A dificuldade dos ursos é atravessarem a estrada. As dificuldades dos ursos. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Então o urso andar no estado. Um urso andar na estrada. E outro olhar. São crias de ursos pardos. Perto, no Parque de Somiedo, nas Astúrias, em Espanha. Isto foi uma notícia do ano passado, publicada no Público. Não sei se vocês conseguem ler, possivelmente não, está muito pequenino, já percebi. Mas diz que durante os meses de abril e maio o período de hibernação dos ursos pardos chega ao fim e as fêmeas saem das grutas com as suas crias para aproveitar os dias da primavera. Isto foi filmado por um condutor. Este artigo foi publicado no Público a 19 de maio de 23, está quase a fazer um ano, e na legenda da imagem diz as imagens do vídeo em que se vêem os ursos a brincar na estrada. E, aliás, o título da notícia é Fim da hibernação dos ursos pardos, felicidade no meio da estrada em Espanha. Portanto, Daniela, a tua frase foi... Um urso andar na estrada. Um urso a andar na estrada. Ok. Então, eu pergunto-vos qual seria a legenda da fotografia se a jornalista tivesse em conta este outro parágrafo, que também faz parte da mesma notícia. A quantidade dos ursos pardos na Cordilheira Cantábrica, em Galiza e País Baixo, aumentou, chegando a aproximadamente 370 indivíduos. Tarará. Aí depois diz, ainda assim a espécie está em risco de extinção devido às invasões passadas no seu habitat, construção de autoestradas, caça, abatimento e envenenamento ilegal. Além disso, são afetados também pela intensificação das alterações climáticas, aumento das temperaturas e redução do alimento disponível. A legenda mudaria se focássemos este parágrafo? Será que é o urso que está a atravessar a estrada ou é a estrada que está a atravessar o habitat do urso? Então, a questão aqui, isto não é uma história, ou seja, abrir uma conferência com uma fotografia deste género, eu inspirei-me num holandês que abriu uma conferência com uma fotografia de um alce na estrada e fez a mesma pergunta. Portanto, isto não é propriamente original, mas eu penso que nos ajuda a perceber porque é que o título se chama Desmistificar as Narrativas Tecnológicas. Normalmente nós olhamos para uma versão da história. Vou começar por enquadrar como isto é uma conferência CIUP de História da Ciência, Tecnologia e Medicina e relacionar porque é que eu acho que devemos relacionar o que fazemos nestas áreas com os temas atuais e focar, obviamente, na mobilidade, o grande desafio da mobilidade. Ora, a questão sobre a história, o valor das suas lições potenciais para as preocupações contemporâneas na nossa área de História da Ciência, Tecnologia e Medicina continua presente, não é nova, não é original e continua presente em reflexões atuais. Por exemplo, nesta discussão da era, da História da Tecnologia, a era dos grandes desafios, que foi um número temático da revista Technology and Culture, que é das revistas mais importantes da área da História da Tecnologia, e que saiu em 2020. Um dos grandes desafios identificados neste número temático era precisamente a mobilidade e, em particular, a mobilidade urbana. Este é um dos artigos deste número temático, isto é a introdução do Eric van der Vleuten. Também em 2020 saiu um artigo na revista Centauros, que é a revista da European Society for the History of Science, a Technology and Culture é a revista da Society for the History of Technology. Na Centauros apareceu um número temático sobre as epidemias, a história das epidemias em tempos de Covid, ou seja, esta preocupação de relacionar temas atuais com a história. O que é que a história nos pode... Como é que a história pode ajudar-nos a viver o presente? E também, não só para pensar estes grandes desafios,
sejam as questões epidémicas, sejam as questões de mobilidade, sejam as questões energéticas ou de recursos ambientais. Ambientais, lá está, temos aqui 2 artigos publicados na ICON, que é a revista do Icotec, que é outra associação de História da Tecnologia. Nomeadamente temos aqui uma das autoras presentes, de um deles, que também relaciona, que também traz a questão da necessidade da história da tecnologia se relacionar com os temas presentes. E sobre a mobilidade em particular, e o antropocénico, foi publicado em 2022 também, e têm sido publicados artigos sobre este tema, ou seja, são temas que não são novos, alguns deles, e que continuam connosco. Isto levanta muitas questões, como sabemos. Sobre a história da mobilidade, ela tem sido muito influenciada nos últimos 20 anos pelos chamados estudos em mobilidade, seja na sociologia, seja na antropologia ou na geografia. E, no entanto, isto é um movimento recíproco, porque estes estudos da mobilidade também têm chamado a atenção sobre a importância da história de trabalhar estes temas contemporâneos, nomeadamente questões ligadas à mobilidade urbana, questões ligadas a um passado colonial, a uma herança colonial, questões ligadas à história ambiental ou do capitalismo. Aqui assim trago-vos um conceito de uma das pessoas, dos nomes fundamentais, a socióloga e historiadora americana Mimi Scheller, que é uma das responsáveis por este novo paradigma da mobilidade do início dos anos 2000 e que influenciou imenso os estudos de mobilidade, quer a sociologia, a antropologia, a geografia, quer a história, e ela traz este conceito de mobilidade justa que eu uso nas aulas que dou na FCT Nova aos alunos do segundo ano. Aliás, a fotografia que eu trago aqui é de um trabalho dos alunos do ano 2020-2021, trabalharam sobre a questão de mobilidade e género, e ali temos uma fotografia de uma manifestação contra um caso extremo de transfobia, e vocês podem perguntar o que é que isto tem a ver com mobilidade e justiça. A mobilidade justa está aqui um conceito da Mimi Scheller, um conceito abrangente para pensar sobre o modo como o poder e a desigualdade informam modalidades de governança e de controle do movimento, moldando os padrões desiguais de mobilidade e imobilidade na circulação de pessoas, recursos e informações. Ela fala de uma tripla crise da mobilidade, urbana, migratória e ambiental, fala de várias escalas, portanto, porque é que está aqui o caso da transfobia? Porque ou seja, a Mimi Scheller há também uma série de coisas que não são novas, por exemplo, a justiça espacial, a justiça climática, a justiça de género, a justiça racial, a justiça migratória, tudo isto eram coisas que já existiam. O mérito dela, na minha opinião, são 2, ou os méritos são 2. Um é pôr tudo debaixo do mesmo chapéu, ou seja, criar um conceito que abarca estas várias escalas, desde o corpo, por isso é que estamos a falar de transfobia, porque estamos a falar de um grupo segregado por características pessoais, que a cidade não é igual para toda a gente, não é? Portanto, ela vai da escala individual, da rua, da cidade, da nação e planetária para as questões ambientais. E o outro contributo que eu penso que ela traz de forma muito assumida é aprendermos não só, porque ela diz que há várias massas críticas mais pequenas a lutar por várias causas, mas que não estão debaixo do mesmo chapéu. E que há trabalho feito na academia, há trabalho feito na sociedade civil que não é integrado. E o que ela diz é isto convém não só por debaixo do mesmo chapéu, como integrar estas várias forças, não só da academia, mas também da sociedade civil. Eu acho que isto tem um grande mérito. E é quase utópico, mas eu penso que é um bom instrumento para pensarmos e que tem a ver com o trabalho que estamos a fazer. Então, como dizia do início as preocupações da história da ciência, tecnologia e medicina, há riscos e há oportunidades de focarmos os temas atuais que têm sido identificados por vários historiadores. E eu trago aqui um artigo que é muito conhecido, enfim, que é da Naomi Oreskes, Why Am I a Presentist? Eu não vou ler esta citação toda, mas posso ler algumas partes. Eu não traduzi, peço desculpa, mas faço aqui uma tradução direta. Ela diz: nós escrevemos história porque acreditamos que tem valor. Acreditamos que tem valor vivendo aqui, hoje, neste momento, neste lugar. Se negarmos isto, pelo facto de sermos rotulados de presentistas,
privamos-nos do argumento mais importante que temos porque é que fazemos o que fazemos, porque é que as nossas universidades, porque é que as agências de financiamento devem suportar-nos e porque é que os nossos estudantes devem aprender connosco. Muitos de nós temos medo de falar do presente, com medo de distorcer, corromper ou minar a nossa integridade intelectual como historiadores. Temos medo que as nossas motivações perturbem os nossos métodos. E depois aqui ela faz numa outra parte ela diz, mas atenção, que estes elementos motivacionais são fundamentais porque podem precisamente ajudar-nos a reconhecer as nossas preocupações presentes, como é que elas afetam as nossas visões do passado e talvez escrever histórias mais nuanceadas, multidimensionais e conscientes. Portanto, ela defende esta espécie de presentismo motivacional. Os historiadores da tecnologia têm tido, sobre as questões da mobilidade, um trabalho extremamente relevante e posso dar-vos vários temas: a construção dos sistemas sociotécnicos da mobilidade, a produção e circulação do conhecimento e da ignorância e a sua influência na co-construção do espaço. São tudo temas, o papel dos peritos, dos peritos leigos, dos mediadores, dos ativistas, dos utilizadores e as políticas culturais e tecnocientíficas da mobilidade, e têm ferramentas para trabalhar todas estas questões que eu acabei de levantar, nomeadamente falar da disciplinação dos utilizadores, identificar historicamente as tensões da mobilidade e imobilidade, ou seja, o que é que tem que ficar imóvel para que certos utilizadores se tornem mais móveis e que haja uma fluidez. O Bruno Latour é que falava muito disto também, não é? É preciso que alguma coisa fique imóvel para que outra circule. E esta negociação, esta fricção, isto joga relações de poder, joga infraestrutura, joga regulamentação, etc. E estamos particularmente interessados na história da tecnologia. Qual é o papel do conhecimento aqui? Qual é que é o papel da expertise aqui? Como é que as expertises são mobilizadas para legitimar determinado tipo de escolhas, particularmente em relação à cidade? Um dos trabalhos que, enfim, há N historiadores da tecnologia que cruzam o seu trabalho com o tema da história da mobilidade. Um deles é o Peter Norton. Ele tem um artigo de síntese publicado também em 2020 na Technology and Culture sobre mobilidade urbana. O que é que tem sido publicado de mobilidade urbana na revista, tal revista de referência da área da história da tecnologia. E ainda a semana passada assisti a um webinar que ele deu. Enfim, eu já conheço o trabalho dele, portanto, mas é sempre excelente e por acaso está no YouTube, se alguém tiver curiosidade. É um trabalho notável e da maneira como estas narrativas têm sido construídas, e ele trabalha o caso dos Estados Unidos, que é um caso paradigmático. Depois, se quiserem, posso passar-vos o link. Um dos historiadores cujo trabalho eu cito bastante e que tem tido uma relação mesmo no IB Club é o Colin Duvall, historiador inglês. Ele tem este artigo, ele tem vários trabalhos em que ele evoca estas lições do passado para o presente, e neste artigo que ele também publicou na Technology and Culture, que se chama Mobilizing the History of Technology, ele faz esta defesa de mobilizar a história da tecnologia para públicos mais abrangentes, nomeadamente através da investigação sobre as formas, há ali um erro, peço desculpa, como os públicos não académicos se envolvem com o passado tecnológico e em particular em relação à história dos transportes e da mobilidade. E aqui começam a surgir, começamos a discutir, e vou introduzindo isto, a noção do passado utilizável, que não é só o Colin Duvall que propõe, do pensar com a história para decisões informadas e criteriosas sobre políticas. Aqui é o historiador também que cruza a tecnologia com a mobilidade, ele é sueco, trabalha na Universidade de Gotemburgo, o Per Lundin. Para que públicos é que estamos a produzir o conhecimento, por exemplo, técnicos e decisores de políticas, e lá está, que instrumentos é que usamos para isto, para este encontro? Os laboratórios de história. Os laboratórios de história, eu trago dois exemplos
nos quais nos baseamos para montar o projeto do IB Club. Uma, de facto, é o Colin Dival, que foi consultor do projeto, é um historiador inglês. Ele continua a fazer este laboratório de história em particular para os civil servants, os funcionários públicos do Departamento de Transportes do Reino Unido. E o título do laboratório é O que é que aprendemos com Beeching? Beeching foi um relatório de 63 que informou o fecho de uma série de linhas ferroviárias nos subúrbios em Inglaterra. E o que ele começou a fazer, a pergunta em 2014 foi, ao fim daqueles anos todos, daquelas décadas, o que é que se aprendeu e discutir se as atuais políticas seriam mais robustas no longo prazo. Porque esta coisa do laboratório de história tem, e vocês vão ver com a experiência que tivemos do IB Club, as pessoas trazem-nos essas conclusões também, ou seja, a importância de pensar a longo prazo, quer para o futuro, quer para trás. E temos também o testemunho do Bert Toussaint. O Colin Dival também foi influenciado por isto, que é dos Países Baixos, era um historiador institucional dentro do Ministério das Infraestruturas holandês, e ele tem este artigo, Using the Usable Past, Reflections and Practices in the Netherlands, e ele diz a análise da história dos processos de tomada de decisão, visões e opções articuladas do passado, pode alargar o repertório de soluções para os problemas atuais. Ora, esta coisa do repertório, e particularmente das políticas de transporte e mobilidade, esta noção de repertório foi uma noção que nós trouxemos muitas vezes no projeto IB Club. É esta questão de alargar o conhecimento que nós temos do passado para alargar não só as nossas perspectivas de presente e também as de futuro. O tal passado utilizável. Então, vem muito a articulação, a operacionalização deste conceito para a história da mobilidade urbana, passa muito pelo trabalho desenvolvido neste projeto, que é o Cultural Politics of Sustainable Urban Mobility, de 1890 ao presente, que deu aquele livro do You Turn to the Future, editado pelo Martin Emanuel, pelo Frank Skipper e pela Ruth Hollandsill, no qual eu tenho um capítulo em coautoria também, o Colin Dival, enfim, muito, a Peter Norton também tem lá um capítulo, muitas pessoas que fizeram parte deste projeto, e neste livro é claramente articulado, são claramente articulados 3 eixos do passado utilizável. Um primeiro eixo é o que dá o título a esta conferência, desmistificar as narrativas tecnológicas, as chamadas Techno-Tales. Por exemplo, no caso da mobilidade urbana, que construíram e venderam no sentido quase literal, o imaginário em torno de uma inevitabilidade da automobilidade privada dominante, desvendar as alternativas do passado menos conhecidas, e aqui são importantes não só ter acesso às histórias que nós ainda não conhecemos e que precisamos de investigação para as conhecer e que aconteceram de facto, como aquelas que foram planeadas e não aconteceram. Os insucessos também são importantes conhecer, porque determinam imaginários também. E também um bom sítio para olhar para o passado são as resistências à tecnologia. E aqui sublinho o trabalho do meu colega João Valentinas Alvarez. E um trabalho que nós fizemos juntos também, numa aula que dávamos juntos na FCT Nova. Identificar as path dependencies, as permanências, as coisas que são decisões que criam inércias que são difíceis de mudar, quer infraestruturais, quer regulamentares. Voltando, explicando melhor o que são as narrativas tecnológicas, são histórias que as pessoas usam para justificar escolhas sobre opções de mobilidade e, em particular, através dos aspectos tecnológicos destas histórias, que normalmente incluem narrativas sobre o passado. Portanto, e isto são construções, que às tantas são construções culturais e que se reproduzem, tornam-se narrativas dominantes e reproduzem-se na esfera pública. E, de facto, depois tornam muito difícil a percepção de que há alternativas. Ora, vou-vos agora falar do projeto, o projeto IB Club. Vou passar rapidamente por isto, porque quero chegar ao caso de estudo. O projeto insere-se nesta agenda que eu acabei de apresentar, mobilizar a história para públicos académicos e não académicos. O projeto lidou em particular com cidades chamadas de baixa maturidade ciclável, isto é um conceito discutível, mas quer dizer cidades com baixa infraestrutura e baixa cota modal, ou seja, baixa utilização, como Lisboa. O que é que foi feito? Isto é um ponto-chave. O projeto, para além de ter a história como
como centro gravitacional, foi um projeto interdisciplinar. E isto foi fundamental, precisamente para dialogarmos também com as preocupações do Presidente, e já vos apresento a equipa. Foi construído com parceiros, estas ligações nem sempre foram estáveis e consequentes, mas tivemos inicialmente até um acordo, uma carta de apoio do Pluro da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa. Depois as coisas foram mudando, mas tivemos sempre pessoas da Câmara presentes nos workshops, da EMEL, da Federação Portuguesa de Ciclismo, da MUBI, que é a Associação Urbana para a Mobilidade em Bicicleta, a Bicicultura, a Cicloda, a Ciclooficina da Junqueira, pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte e pessoas interessadas. Tem aqui uma pessoa que esteve presente, para além da Cristina, que estava na equipa, teve uma pessoa que esteve presente pelo menos em 2 ou 3 workshops. Portanto, também, se calhar no fim, também pode dar o seu feedback. Tentámos identificar com os parceiros o que é que eles também queriam saber sobre o passado, para trabalhar nos workshops, e tentámos tornar acessível e elegível o que já sabemos sobre as construções históricas que são os sistemas de mobilidade. O que é o Laboratório de História em concreto? É tornar o conhecimento histórico legível, colocando-nos em contacto direto com as fontes históricas. Eu já vou exemplificar depois, e baseámos nos tais laboratórios de história que eu já referi. O que é que nós acrescentámos o IB Club em relação a outros laboratórios de história, por exemplo, do Colin Duval no Reino Unido? O trabalho interdisciplinar, a metodologia de participação pública na ciência. Eu tenho ali a Cristina Luís, que poderá, enfim, isto é outra questão, os limites desta integração do laboratório de história com a participação pública na ciência, é uma coisa que tivemos que discutir bastante. O trabalho com públicos não heterogéneos, ou melhor, não académicos heterogéneos, não homogéneos, ao contrário do que aconteceu com o Colin Duval, que só trabalhou ou com civil servants ou com estudantes. Nós trabalhamos com públicos diversificados na mesma sala, e o estudo da bicicleta que não tinha sido feito em nenhum dos outros. Na equipa, como vos disse, a equipa tinha um forte grupo da história de pessoas do CIUT, e a Cristina Luís também do CIUT, do Envolvimento Societal. Tínhamos uma pessoa da Geografia, o David Val, Patrícia Melo da Economia, Urbana e dos Transportes, o Bernardo Pereira das Políticas Públicas, e como dois consultores, dois historiadores de renome, o Colin Duval e a Ruth Oldenziel. Então, o que é que significa no Laboratório de História, o que é que significou para nós a participação pública na ciência? É que as questões não eram meramente pré-definidas por nós, tentámos que as questões de investigação também dialogassem com os anseios do passado que as pessoas nos trouxeram. E já vos vou dizer como é que isso aconteceu. Então, é para lá da divulgação, não é? O envolvimento societal. Criar uma rede de parceiros, trabalhando conceitos ligados à mobilidade urbana através de General Clubs do projeto, apresentação de conceitos de laboratório de história passada utilizável em várias atividades, discussão do caso de Lisboa, levantar questões, perguntar às pessoas o que é que elas querem saber sobre o passado e trabalhar estas questões nos workshops temáticos. Então, fizemos isto nos General Clubs, nós fizemos 6 General Clubs, cada um ligado a uma das áreas representadas no projeto, portanto, História, Geografia, Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento Societal. Cada uma das pessoas da equipa propôs um texto que tivesse a ver com o tema do IB Club. Inicialmente isto era para nos pôr em contacto uns com os outros dentro da equipa, para nos conhecermos, para criarmos linguagens comuns, para perceber a limitação de conceitos para cada área e o cuidado que tínhamos que ter a usar certos conceitos e perceber melhor de onde é que eles vêm. Foi extremamente rico, mas às tantas ao terceiro percebemos que isto poderia interessar outras pessoas e começámos a abrir logo o Journal Club a pessoas fora da academia e percebemos que isso tinha interesse. Depois organizámos este passeio científico que não estava previsto na Ciência Viva 2000, na Semana de Ciência e Tecnologia Ciência Viva 2022 e que foi uma atividade que lutou. Tínhamos 30 inscrições e tivemos 30 participantes e que já demos uma volta por Lisboa já a questionar o passado e o presente e tivemos um formulário de feedback em que as pessoas já indicaram o que é que queriam saber sobre o passado. Tivemos a mesa redonda inicial em janeiro de 23, onde também voltámos a perguntar o que é que as pessoas queriam saber sobre o passado, com pessoas da Câmara no painel da mesa redonda, pessoas dos grupos promotores,
pessoas utilizadoras de bicicleta. Queríamos com isto consolidar a rede de parceiros, identificar os fatores e questões sobre o passado que as pessoas queriam saber. E esta era a pergunta-chave da mesa redonda: o que é que queremos saber sobre o passado da mobilidade urbana de Lisboa. Tivemos palestras dos nossos consultores dirigidas a parceiros do projeto, do qual Emival foi por Zoom, porque ele não viaja na mesa redonda inicial, e a Ruth Oldenziel veio cá em fevereiro de 2023 dar uma conferência CIUC, e a seguir de uma palestra do IB Club, em que tiveram presentes várias pessoas fora da academia. E pronto, organizámos uma série de atividades, desde tertúlias na Biblioteca dos Cruxéus, tertúlia na Biblioteca de Belém, um webinar a convite da MUBI. Aqui foi um café ciências realizado aqui no edifício C4. Tivemos artigos publicados, o Diego Cavalcante escreveu esta moda centenária pedalar na Lisboa do século XX. Tivemos esta colaboração com o jornal Lisboa para Pessoas. E também publicámos uma entrevista que fizemos a três ao Paulo Emival, em que ele explicou o que é isto, Laboratório de História. É uma entrevista longa, mas quem tiver vontade, curiosidade, ele explica numa linguagem bastante aberta como é que ele aplicou o conceito. Publicámos, enfim, a exposição que fizemos com a Charlotte Seegers, de comparar 10 lugares de Lisboa entre fotografias de arquivo e fotografias tiradas no final de 2022, chamada A Cidade para Quem, que era uma reflexão sobre a história da mobilidade urbana e o espaço público na Lisboa do século XX, circulou em 8 espaços, entre eles as bibliotecas de todas as instituições participantes, o ISEG, a FECUL, a FCT Nova, a Faculdade de Arquitetura, duas bibliotecas municipais, Centro de Informação Urbana, a Galeria Liminar, da Junta de Freguesia de Lumiar, enfim. Publicámos o catálogo desta, aliás eu tenho aí 2 exemplares se alguém quiser, e também está disponível online, tem aqui o QR Code. E fizemos uma mesa redonda de lançamento do catálogo, em que questionámos como é que a comunidade universitária pode contribuir para uma mobilidade mais sustentável. Foi lá na FCT Nova, tivemos a professora Maria Paula Diogo, o professor Francisco Ferreira, a Rita Castelo Branco da MUBI e a Rita Ferreira daqui de Calmácia e de uma série de outras associações. Pronto, trabalhámos em vários arquivos, enfim, Gabinete de Estudos Alicipenenses, Arquivo Municipal de Lisboa. Este arquivo já vos vou falar com mais detalhe, mas tenho que acelerar. Pronto. Como é que nós organizámos os workshops? Foi em presença física, os grupos foram formados heterogeneamente, peço desculpa. Trabalhámos diretamente com fontes históricas e documentos contemporâneos, trabalhámos a partir de questões abrangentes previamente identificadas e organizadas tematicamente, e cruzámos contributos prévios de parceiros do projeto para definir essas questões, com o que se conhece de outras cidades europeias. Isto foram questões que nos foram trazidas nas 2 instâncias em que pedimos às pessoas especificamente para preencherem formulários de feedback com o que é que queriam saber do passado. São só algumas das questões que recebemos. Foi no passeio, isto são fotografias do tal passeio que lotou, 30 pessoas, que terminámos em frente a uma antiga loja de bicicletas que teve décadas ali na Baixa, na Rua do Crucifixo, e também na mesa redonda inicial. Por exemplo, houve associações dedicadas a uma melhor mobilidade ciclável na primeira metade do século XX. Que tipo de cidade tínhamos antes de termos tanta infraestrutura automóvel? Aqui coloquei as questões para as quais nós minimamente conseguimos resposta. Houve uma série delas que não conseguimos resposta. Quando digo que os workshops foram informados pelas perguntas das pessoas, estas perguntas foram enquadradas em fatores que têm sido usados nesta coleção de livros Cycling Series de várias cidades, sobretudo europeias. Se bem que já há um caso de uma cidade africana e está para sair agora um volume sobre várias cidades africanas, e que são o desenvolvimento urbano, os modos alternativos de mobilidade, os conceitos de tráfego, ou seja, como é que o conhecimento é mobilizado para definir o espaço público, o papel dos movimentos sociais e o estatuto da mobilidade, ou seja, que representações é que associamos a quem anda de bicicleta ou quem anda de outros modos de transporte. Nós estamos neste momento a produzir o livro da Lisbon Experience, que também vai ser publicado nesta coleção, e organizamos, em função das tais questões
foram identificadas e destes fatores, dividimos isto em 3 workshops temáticos e depois fizemos o workshop final para avaliar o que é que tínhamos aprendido. Raquel, se eu não me engano, participaste no primeiro workshop, no terceiro e no último, não foi? Eu acho que sim. Foi eu lembro-me dos locais, não sei qual é que é o primeiro. Este foi na EML, tive na EML, no EML das Shells pessoas. e no ISEG. Exatamente, pronto. Este foi sobre o planeamento urbano e os conceitos de tráfego, e é sobre este que eu vos vou falar com maior detalhe. Este foi sobre a evolução dos transportes em Lisboa e este foi sobre a utilização, estatuto cultural e promoção e foi nos Cruxelos. Este foi no ISEG, o workshop final. Juntámos primeiro as pessoas que tinham participado nos workshops para elas nos darem feedback sobre o que é que tinham aprendido e depois fizemos um seminário de fecho do projeto. Pronto, isto foi o primeiro workshop. Eu aqui no banner do workshop juntei os documentos históricos e os documentos contemporâneos. Nós trabalhávamos sempre primeiro os documentos históricos e depois os contemporâneos. Colocámos estas questões. Este slide está a demorar a passar, não sei porquê. Ok? Colocámos estas questões, o que é que aprendemos com as mobilidades futuras imaginadas. Eu vou passar, porque senão não vou ter tempo. O segundo workshop, que foi no ISEG, foi sobre a evolução dos transportes na Lisboa do século XX e o futuro da mobilidade urbana, políticas procura oferta e intermodalidade. Trabalhámos também a evolução dos transportes, um documento 55 de planeamento de Lisboa e 3 documentos contemporâneos, e colocámos estas questões. No terceiro workshop, ainda sobre o segundo workshop, devo dizer que foi publicada esta semana esta base de dados, que está disponível online, em que tem vários, e que vai continuar a ser atualizada, vai ter novas versões, tem várias estatísticas sobre a evolução dos transportes desde 1937 a 2022, 1937 a 2022. Portanto, o projeto está a continuar a publicar resultados. O terceiro workshop, que foi na Biblioteca dos Cruxelos, trabalhou sobretudo os usos e as representações. E, por exemplo, temos a localização das lojas da década de 10 à década de 60. Aqui temos um trabalho sobre os livretes dos velocipedistas de 1909 a 1924, que profissões é que tinham, que idades é que tinham. E depois trabalhámos imenso a imprensa. Este é, por exemplo, o Diário de Lisboa, isto foi o João Machado que trabalhou, este foi o Diego Cavalcanti. E depois trabalhámos aqueles documentos contemporâneos, que foi sobretudo também o Bernardo Pereira, que é especialista em políticas públicas, que nos ajudou a fazer as relações para depois as pessoas trabalharem. Isto foram as perguntas foram estas as perguntas que se colocaram. Como vos disse, houve o tal workshop final seguido imediatamente do seminário final, em que vieram pessoas que não tinham participado. Portanto, aqui foram pessoas que tinham participado em pelo menos um workshop anterior, e depois, logo a seguir, abrimos a outras pessoas, e vieram mais pessoas, em que não só apresentámos alguns resultados do projeto, como as pessoas que tinham participado no workshop final também apresentaram a súmula do trabalho que não estava a fazer. E foram estas perguntas que colocámos: o que é que aprendemos, com o contacto com as fontes históricas, como é que pode ser consolidado um laboratório de história, se este modelo pode ser reproduzido. E pronto, e anunciámos, como também aqui vos vou dizer, que estamos a trabalhar na produção do livro Cycling Series da Lisbon Experience, ainda vão ser publicados artigos, a base de dados foi publicada esta semana, e vamos dar acesso a fontes, porque houve um grande interesse nas fontes que mostramos. Então, terminando com o caso do planeamento urbano de Lisboa, eu não sei quanto tempo é que tenho. Tem alguns minutinhos. Sim? Ok. Vou tentar ser breve. Voltando aqui ao tal passado utilizável e esta questão de desmistificar as narrativas tecnológicas, eu tinha trabalhado já desde 2018 o plano de Grower, que foi um plano para o planeamento urbano de Lisboa, que foi feito entre 1938 e 1948. E, na altura, a questão foi se a crise identificada na altura veio tentar resolver, o de Grower veio tentar resolver essa crise criando uma outra crise, e nomeadamente promovendo a suburbanização. Eu apresentei isto no Encontro Nacional, no 6º Encontro Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, quando estava a começar a trabalhar sobre isso. Apresentei isto depois no Ecotec, em 2020, já estávamos em plena pandemia, já foi online. Escrevi um artigo para o livro do projeto Vislis, já mais desenvolvido sobre isto.
E é que falei destas coisas que vos vou mostrar agora, que o ministro Eduardo Pacheco contratou em 1933 o arquiteto urbanista Alfredo Agache para realizar este plano de urbanização da zona do Baixo Lisboeta, à região oeste de Cascais, que veio a chamar-se a Costa do Sol. A Agache trabalhou no projeto até 1936, tendo depois sido substituído por Etienne de Groer, que era seu colaborador, que tinha trabalhado com ele no Rio de Janeiro, nomeadamente, e também era membro da Sociedade Francesa de Urbanistas. O de Groer trabalhou com o Agache no plano da Costa do Sol. A Costa do Sol é aquela faixa que vai de Lisboa até Cascais. E ele trabalhou não só em Lisboa, mas em várias cidades portuguesas. Ele ficou cá no período da Segunda Guerra Mundial, ficou com uma dívida de gratidão a Portugal de alguma maneira. E vemos o seu trabalho feito em Almada, Coimbra, creio que Braga também, e mais cidades, agora não me está a ocorrer. E teve uma influência duradoura no urbanismo português, mesmo porque ele foi professor em Paris de arquitetos que depois vieram trabalhar para a Câmara de cá. Quer o Agache, quer o de Groer estavam alinhados com a retórica anti-urbanização do Estado Novo e de Salazar e de promoção dos valores de família católica dentro do regime, nomeadamente combatendo a cidade compacta, de elevada densidade populacional e edifícios de vários andares. Portanto, ele promovia, defendia a criação de habitação unifamiliar, portanto, pequenas vivendas, e a criação de cidades satélite. Tanto Agache como de Groer consideravam o conceito das cidades-jardim de Ebenezer Howard como a base do urbanismo moderno e através do planeamento de locais salubres, cidade bela e descongestionada, aqui estou a citar, significava dar uma ordem à cidade e ao seu entorno. O Agache definiu o urbanismo como sociologia aplicada, portanto era mesmo uma questão de trabalho sobre a população. O de Groer defendia a aplicação de princípios de zonamento, portanto, definindo e regulamentando o tipo de zonas, industrial, comercial, cívica, habitacional, espaços livres e rurais, e que tornaria os habitantes da cidade, e passo a citar, homens honestos e bons cristãos. Promoveu também o zonamento social do espaço urbano com base na classe social, ou seja, isto estava mesmo escrito num artigo dele, da primeira revista da Direção-Geral do Urbanismo, chamada Introdução ao Urbanismo, um artigo longo, de várias páginas, em que ele dizia mesmo claramente que a área habitacional para cada classe social dependia, ou seja, a classe trabalhadora teria acesso a 1/3 da área alocada a uma classe média alta, técnicos superiores, etc. Isto está claramente... Portanto, era uma coisa aceita na época. Nos congressos no período entre guerras desta associação da International Federation for Housing and Town Planning, que foi fundada por Ebenezer Howard em 1913 para promover o conceito de cidade-jardim, há uma discussão entre um conceito de cidade-jardim puro versus um conceito adaptado para enfrentar a questão da crescente suburbanização e do planeamento regional. Foi através da escola francesa que essas ideias chegaram a Portugal, isto segundo a Catarina Camarinhas, nomeadamente através do de Groer, do Etienne de Groer, e ela diz que é um conceito adaptado de District Garden, que é um compromisso entre o ideal inicial da cidade-jardim e a realidade da expansão suburbana. E também durante o período entre guerras, esta Federação Internacional de Town Planning and Housing tinha diferentes visões sobre este novo ator que é o veículo automóvel. Se era uma ameaça, se era uma oportunidade. De sublinhar que nesta altura, do período entre guerras, portanto, os anos 1920 e 30, houve um debate coevo, portanto, na mesma altura, sobre estradas exclusivas para automóveis, as chamadas autoestradas na Europa, inspiradas no modelo das Parkways americanas de Robert Moses. Agache e de Groer estavam entre aqueles que adotavam o automóvel no planeamento, promovendo estradas de alta capacidade e cidades satélite. Tinham esta questão, esta metáfora de curar a cidade doente através do urbanismo. Isto não é novo, isto é pelo menos do século XIX, pelo menos. De
reformar a cidade doente para curá-la. E aqui, nesta metáfora da cidade como organismo, as estradas têm a função circulatória, não é? Esta função circulatória cumprida pelo planeamento rodoviário para automóveis é considerado um elemento-chave do planeamento. De Grauer propôs o zonamento, como já vos disse, como ferramenta para dar ordem urbana a Lisboa e uma nova estrutura de expansão da cidade, em que o planeamento rodoviário era estrutural, as estradas, como eu já disse, eram de alta capacidade para o tráfego automóvel, nomeadamente faixas de 3 metros, estradas com 4 faixas inexistentes no país na altura e acima, muito acima da procura, tínhamos uma taxa de motorização muito baixa. De Grauer materializou as ideias da AGAS, planeando a Lisboa e as suas extensões. Aqui assim vêm as previsões do aumento da população. Portanto, ele põe um limite do que ele considera que deve ser a população de Lisboa e prevê nas cidades satélite quanto é que a população deve aumentar. Portanto, a expansão urbana também é, de alguma maneira, uma consequência. Ele imaginou futuros nos transportes que tornariam as cidades inúteis. E só para vos dizer, esta citação do tal artigo dele, Introdução ao Urbanismo, se admitir, por exemplo, que no futuro os transportes venham a ser muitíssimo mais rápidos e mais baratos do que hoje, pode pensar-se perfeitamente que, em geral, ninguém precisará de cidades. Ou seja, existe esta ideia de concentração de todas as atividades urbanas e de habitação num único ponto viria a ser absolutamente inútil. Portanto, é o oposto da cidade compacta, juntar as funções. Portanto, é o oposto da cidade dos bairros de proximidade da cidade de 15 minutos que hoje se discute. Estamos aqui nas antípodas. E podia viver-se espalhado pelo campo e transportar-se rapidamente à casa dos outros, ou da sua casa ao escritório, ou à fábrica onde se trabalha. Portanto, existe esta utopia do transporte rápido e barato e, portanto, as cidades não iam sequer ser precisas. As pessoas podiam estar pulverizadas pelo campo, sem custos infraestruturais, enfim. Os eixos rodoviários do plano de Grauer era feito em torno de circulares. A segunda circular que nós chamamos hoje era uma de 6 circulares, 6 ou 7, já não sei muito bem. Era feito havia um túnel previsto aqui que nunca foi feito, mas isto eram as várias circulares aqui e radiais. E há uma tensão, uma contradição na maneira como ele define estas circulares. Estas vias públicas ele tanto define e apanha-se no plano nomeado de formas diferentes como espaços abertos, espaços livres, espaços verdes, mas às vezes também como artérias para o tráfego de alta capacidade. E são tensões inerentes de gênese à sua visão de mobilidade e planeamento urbano. E de notar que no zonamento ele colocou uma tabela para cada zona, para a área ocupada por cada zona, e de dizer que a área ocupada pelas infraestruturas rodoviárias, com exceção da autoestrada, da primeira autoestrada que foi construída em Portugal, que foi a autoestrada para o Estoril, foram construídos 8 km no início dos anos 40 até ao Estádio Nacional, portanto ali de quem sai das Amoreiras, Monsanto. Com exceção desse troço da autoestrada, todas as outras estradas foram excluídas desta contagem das áreas, o que para mim, a esta omissão, revela a sua reificação, ou seja, a sua assunção sem discussão. Não é? Assumimos que é assim. Quando eu escrevi este artigo, quando eu trabalhei primeiro no plano de Grauer, o que eu tive acesso foi isto, não está tudo porque o plano de Grauer tem muito mais volumes, mas tem aqui uma série de partes que vocês veem, não tem. Isto são as minhas notas do índice. E do que é que eu tirei fotografias. Eu consultei isto no Gabinete de Estudos Oliciponenses e na Biblioteca de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico. Não existe no Arquivo Municipal de Lisboa, que é incrível, é um plano estruturante da cidade, e nunca encontrei o plano completo. Andei até a tentar contactar pessoas, historiadoras, nomeadamente, que tinham feito história a partir deste documento e nunca consegui consultar o documento completo quando escrevi este capítulo. O que é que acontece? No IB Club nós tivemos a sorte de tomar conhecimento que havia o espólio de Grauer no Arquivo de Arquitetura da Universidade de Coimbra, e isto é uma história rocambolesca, depois posso contar. Já beneficiámos do acesso completo à fonte
E até propusemos fazer a ligação entre o arquivo da Arquitetura da Universidade de Coimbra e o Arquivo Municipal de Lisboa, para Lisboa passar a ter cá o plano também, mas vamos fazer melhor que isso, porque devido aos incentivos que tivemos das pessoas, foi tão interessante o que elas viram no documento e o plano interessa a tanta gente, que vamos mesmo publicar o plano com o Arquivo da Arquitetura da Universidade de Coimbra. Vamos publicar uma versão digital que tem cerca de 1000 páginas dos volumes todos e uma versão em papel muito mais resumida, com alguns textos a acompanhar. Mas então, é destes silêncios que eu também vos quero falar. Nós trabalhámos isto no primeiro workshop, este é o Jardim de Inverno da EML, que foi em junho do ano passado. Trabalhámos como fontes primárias as estatísticas de trânsito da Junta Autónoma de Estradas, a primeira que foi feita em 37 e 38, e excertos de 2 dos volumes do plano de Grohr. E pedimos às pessoas, agora estou-vos já a dizer qual é o resultado final, mas as pessoas tiveram exercícios step by step para chegarem a estas conclusões por elas próprias, graças à Cristina Luís, que nos ajudou a montar o workshop com as perguntas para as pessoas poderem ir construindo as suas conclusões, mas as conclusões foram estas. Consultando, cruzando estas duas fontes, portanto, a Junta Autónoma de Estradas, Contagem de Tráfego e o plano de Grohr, o que é que nós verificamos? Que o plano de Grohr excluiu as bicicletas. E qual é que é a gravidade disto? E como é que nós vimos que excluiu? Porque as contagens tinham 2 tabelas com os mesmos dados, sendo que havia uma tabela que tinha não só os dados que já estavam na primeira tabela, mas tinha também as bicicletas aqui. Esta coluna. É que o plano de Grohr diz: mapa dos movimentos nas saídas principais de Lisboa, segundo a estatística da JAI, que é esta. Nós fomos ver que valores é que estavam aqui, nos números de veículos por dia máximo e médio, e que depois informa este sistema de vias radiais, um esquema circulatório geral, etc. E ele já prevê autoestradas a sair de Lisboa, e ele usa a estatística que não considera as bicicletas. Portanto, ele exclui by design as bicicletas do plano. Que consequências é que isto tem? Ou o que é que ele estava a excluir? Primeiro vamos a essa parte. Vocês não sei se conseguem ver. A Junta Autónoma de Estradas era responsável pelas estradas nacionais, portanto, o que está a ser medido são as entradas no Concelho de Lisboa. Destas entradas, fomos fazer as contas, e só para vos dizer, a entrada na zona de Carris, a percentagem de bicicletas era 14,2% de todo o tráfego. Na entrada das portas de Algés, a percentagem de bicicletas era 12,5% de todo o tráfego. Na entrada da Encarnação, a percentagem de bicicletas era 21,8%. Na entrada de Moscavide, Encarnação também, era 31%. E na entrada de Queluz Benfica era 10,7%. Portanto, é isto que o plano de Grohr exclui. Simplesmente não existe. Ele só diz veículos, mas não diz quais, e exclui as bicicletas. E foi isto que as pessoas chegaram à conclusão no workshop, quando analisaram. Além de analisarem também um texto ótimo sobre a baixa, em que ele queria dar cabo do resto de chão e pôr arcadas, que era para dar cabo dos passeios e pôr mais faixas a circular para os automóveis. E também sonhos sobre estacionamentos, no topo dos edifícios, coisas desse género. Isto é a análise até 2005. Em 2005 as Estradas de Portugal deixou de contar bicicletas. Dizer que também estes postos de contagem são bastante enviesados, porque eles vão eliminando postos de contagem, não só porque introduzem contadores manuais, automáticos, se bem que continuam a precisar de fazer as contagens manuais para definir o tipo de veículo. A partir de 55 introduzem os contadores automáticos, mas porque eles, a seleção de postos, fazem o recenseamento de 5 em 5 anos e retiram os postos que têm menos veículos automóveis, portanto, onde poderia haver mais bicicletas. Portanto, isto é a percentagem de bicicletas ao longo dos anos. Os postos são aqui à volta do Concelho de Lisboa, portanto, temos pouca informação para a cidade de Lisboa, mas colocámos estas perguntas às pessoas no workshop. O que é que foi contado, o que é que foi ignorado, quais as razões pelas quais a bicicleta não foi incluída no planeamento urbano, apesar de ser um modo de mobilidade tão relevante, e como é que as opções de planeamento contribuíram para a construção de processos de visibilidade e de invisibilização. Isto para vos dizer, não era só uma realidade dessa altura, isto são as mesmas estatísticas da Junta Autónoma de Estradas entre 50 e 65.
a nível nacional, nas estradas portuguesas, isto são contagens manuais, ver quem é que passa. Em 65 ainda representavam as bicicletas 17% do tráfego total. Portanto, dizer que não há história de mobilidade ciclável, quando uma pessoa começa a lidar com os números, com os registros que se encontram nos arquivos, que é preciso escavar de facto, começamos a ter outros passados para contar. Esta história tem a ver também com como é que os recenseamentos começaram a ser feitos. Isto foi decidido no Congresso Internacional de Estradas, que era um fórum fundamental para os engenheiros de Estado, dos vários Estados responsáveis por estradas trocarem conhecimentos e produzirem conhecimento. Começou em Paris em 1909. Isto foi o 5º Congresso realizado em Milão, em plena Itália fascista, em que já tinham autoestradas para mostrar. O Mussolini associou aquilo à primazia dos italianos na criação de coisas novas, ligada à antiguidade, uma ideia, há todo um discurso de Mussolini em torno das autoestradas. Bottom line, isto não é só uma escolha técnica, o eventualmente excluir veículos, é também uma escolha política. Nas atas deste Congresso vê-se esse tipo de discussão. Aliás, já se está a discutir a questão das autoestradas. Curiosamente, há países como a França e a Inglaterra que se manifestam contra, porque é ir contra a noção de espaço público, portanto, acessíveis a todos, as autoestradas seriam só limitadas a alguns veículos. E a questão da tonelagem, porque aquela intensidade, a cor e a largura tem a ver com o número de veículos e tem a ver com o peso. O peso era estimado. E qual é que era o racional aqui? Ora, quanto menos peso, menos dano faz ao pavimento. Nesta altura o pavimento não estava de todo estabilizado. A indústria química ainda estava a desenvolver cimentos, os asfaltos, os bituminoses, não sei o quê. O problema da estrada já era muito enquadrado como um problema do carro. Então, estradas para carros. Portanto, outros utilizadores, e nomeadamente aqueles que não afetavam o pavimento com o seu peso, eram muitas vezes postos de lado, às vezes inicialmente nas contagens, depois até às vezes na parte do planeamento, como vimos. Quais são as consequências que isto tem? Os recenseamentos começaram, e está na gênese disto, a ser instrumentos de planeamento rodoviário, que é para ver onde é que há mais veículos, vamos fazer mais estradas, é esta a lógica, ou vamos melhorar o pavimento, ou vamos alargar a geometria da estrada, o que for. Se deixamos de contar peões e ciclistas, não planeamos para eles, não é? Porque eles não danificam a estrada. Quer dizer, E lá está, aqui os nossos conhecimentos em História da Ciência e da Tecnologia ajudam imenso, porque é perceber como é que o conhecimento é legitimado e construído de determinada maneira e configura opções políticas, não é? E escolhas sobre que tipo de cidade é que queremos ter, por exemplo. Pronto, perguntámos também que modos de mobilidade foram privilegiados, em termos de acessibilidade e de que forma, e que futuros passados foram imaginados nesta altura e que impacto é que tiveram os desenvolvimentos posteriores. Depois as pessoas analisaram, depois de ter analisado isto, analisaram estes documentos contemporâneos, sempre certos documentos, porque isto eram workshops de 3 horas e meia, não dava para tudo, não é? E perceber aqui as estratégias é que eram identificadas, que soluções apresentadas, o que é que era encorajado, o que é que não era encorajado, se havia um desenvolvimento da mobilidade multimodal, e tendo em conta o impacto, entre aspas, do plano de Groer no desenvolvimento da mobilidade automóvel no Lisboa do século XX, de que forma poderíamos pensar o futuro da mobilidade multimodal no século XXI, também tendo em conta o que é que estava a ser prescrito nestes documentos contemporâneos. Pronto, isto é um feedback de várias pessoas que estiveram presentes no workshop, algum selecionado. Dizem, por exemplo, em relação aos documentos contemporâneos, que já há uma preocupação multimodal, que é um ganho em relação a 1948. Lisboa tem 20% da população e 60% do trabalho, então há um grave desequilíbrio, a área metropolitana de Lisboa. Houve quem dissesse que pronto, o plano de 48, apesar das críticas no sentido de que era um instrumento de planeamento, era um projeto que pensava sobre como fazer a cidade e não apenas sobre a mobilidade. E aqui a importância dos instrumentos de planeamento de longo prazo. E o que eu vos disse que é uma das coisas que surge neste tipo de workshops é as pessoas, ou seja, não apenas 3, 5 anos, mas 40 anos à frente, para haver mais concretização a nível macro e micro. Só para vos dizer que o Plano Diretor Municipal dos anos 90 ainda citava o Plano de Groer. Ou seja, ele tem este lastro. Fica connosco, de facto, muitas décadas. A análise deste caso, poderíamos pensar nas questões da invisibilização, que existe nas próprias fontes, nas estatísticas, como é que elas são tratadas,
a própria política das estatísticas nos arquivos, não é? Não termos acesso às coisas, nos discursos, no imaginário e na própria historiografia, ou seja, nós fazemos histórias que ficam a ser recursos disponíveis, aquilo sobre o qual nós não investigamos não fica conhecido. Desconstruir o significado do que é visto como crise, não é? Na altura o de Groer identificou um determinado tipo de crises urbanas, hoje em dia identificamos outras, e pensar nesta questão de como é que os repertórios do passado, ou seja, tendo em conta este alargamento dos nossos repertórios do passado, como é que isso pode alargar a nossa imaginação do futuro. Terminando, fazendo uma ligação entre a esfera pública e o espaço público. Como dizia a Naomi Oreskes, se há riscos em considerar o passado utilizável, entre aspas, as lições da história, entre aspas, no nosso trabalho, o que é reconhecido com humildade por quem tenta contribuir explicitamente nesse sentido, nomeadamente o risco de descontextualizar metáforas ou de fazer comparações diretas de situações atuais com passadas, há também riscos de não o fazermos. Historiadores, de trabalhar questões contemporâneas e de não participar nesse debate da esfera pública. Porquê? Porque empobrecemos esse debate na esfera pública, não traduzimos o conhecimento histórico que produzimos para públicos mais alargados, incluindo decisores políticos, reduzimos os recursos, o imaginário e as fontes de inspiração para se decidir sobre o presente e sobre o futuro. Agradeço-vos, termino aqui. O projeto ABICLAB, como vos disse, já terminou, portanto, não há grandes atualizações nas redes sociais e no site. No entanto, vocês têm alguns dos outputs que foram falados aqui, estão lá referidos e têm lá mais informação. Muito obrigada pela vossa atenção.